Olá, bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. E hoje, continuando a conversa de terça-feira, eu vou continuar falando sobre a Lei de Segurança Nacional, mas agora falar sobre os desdobramentos daquele caso. Na terça-feira, na verdade, né? O caso do Felipe Neto teve uma evolução e uma reação muito grande, não só do Felipe Neto, como também de outras pessoas atingidas por medidas similares, e agora começa a se formular uma grande movimentação contra isso, contra a aplicação da Lei de Segurança Nacional como forma de censura, além do que o STF tem pelo menos 3 ADPFs tratando dessa matéria, duas de forma mais geral, uma tratando de uma questão mais específica. Bom, é um pouco sobre isso que eu quero falar. Afinal de contas, a Lei de Segurança Nacional pode ser utilizada como forma de fazer censura. Isso está de acordo com a Constituição. Essa lei, afinal de contas, foi recepcionada pela Constituição de 88. E aí a gente já começa já adianto que me parece que não, pelo menos não com relação à maior parte. Birosca News é esse quadro que eu faço aqui todas as terças e sextas e disponibilizo esse conteúdo aqui no Instagram, também no youtube.com/c/Alexandre Bahia e também o podcast do Birosca News, disponível no Deezer, Spotify e outras plataformas. Os links para os acessos a todas as plataformas do Birosca News estão no meu Instagram, @aleBahia. Então, vamos falar um pouco sobre o nosso tema aqui. Eu começo retomando o caso do Felipe Neto, porque já houve a decisão de uma juíza que foi acionada pelos advogados do Felipe Neto, e esta juíza mandou que fosse arquivado esse inquérito contra o Felipe Neto, porque ele chamou o Bolsonaro de genocida, e aí sobre isso foi utilizada a Lei de Segurança Nacional. Vale anotar que essa lei, que é a Lei 7170 de 83, é uma lei, a última versão de uma série de leis de segurança nacional que existiram durante toda a ditadura. Essa última foi aprovada já no apagar das luzes da ditadura militar, e ela tem vários problemas do ponto de vista da sua recepção pela Constituição de 88. Existem dezenas de projetos de lei visando reformar essa lei, e existem pelo menos 3 ações no STF questionando essa lei. Mas antes de falar dessas ações, eu queria mencionar outros casos. O caso do advogado Marcelo Feller, que também foi processado, foi aberto um inquérito contra ele por causa da Lei de Segurança Nacional e por causa de coisas que ele falou. O caso de um sociólogo aqui de Minas Gerais, que também foi aberto um inquérito contra ele, também com base na Lei de Segurança Nacional, porque ele fez publicar um outdoor falando que o Bolsonaro valia menos do que um pequi roído. O caso das 5 pessoas que foram presas ontem ou anteontem em Brasília por fazerem um protesto contra o Bolsonaro. Um caso que deu origem, inclusive, à ADPF mais antiga destas, que foi iniciado em 2020, que é a DPF 697, na qual está se questionando a abertura de inquérito, a abertura de processo investigativo, baseado também na Lei de Segurança Nacional, contra o cartunista, o chargista Arueira e o jornalista do Globo, o Noblar. Então, a gente vai ter aí uma sequência de casos em que a Lei de Segurança Nacional vem sendo ressuscitada, não é? Basta a gente fazer um exercício histórico para mostrar que de 88 para cá havia um certo pudor de se usar a Lei de Segurança Nacional por causa da sua relação direta com a ditadura militar. No entanto, desde o início do governo Bolsonaro, houve um aumento de 285% do número de inquéritos que se valem da Lei de Segurança Nacional. Quando a gente olha o número de inquéritos abertos pela Polícia Federal para combater corrupção, casos de improbidade administrativa e outros crimes parecidos com esse, a gente vai ver ou uma instabilidade ou até um decréscimo. Por alguma razão, parece que há uma prioridade em se atacar
efetivamente a liberdade das pessoas. Porque percebam, a Lei de Segurança Nacional eventualmente pode até ter partes dela que podem ser aproveitadas. Por exemplo, ela pode ser utilizada para defender a democracia, atos atentatórios, as estruturas democráticas do Estado, aos poderes constituídos e, portanto, a democracia, eles podem ser eventualmente coibidos via Lei de Segurança Nacional. O que não pode acontecer de jeito nenhum é o uso da Lei de Segurança Nacional como forma de censura, como forma de calar a boca das pessoas, de intimidar, não é? E aí seja o ministro da Justiça falando para a Polícia Federal abrir inquérito, seja a atitude aí de qualquer membro do governo, seja de pessoas ligadas ao governo, como foi o caso do filho do presidente que requereu a abertura de inquérito contra o Felipe Neto. Em todos esses casos a gente tem um mau uso da Lei de Segurança Nacional. Ainda que a gente possa salvá-la, certamente este não é um uso compatível com a Constituição de 88. Sobre a DPF mais antiga, essa DPF 697, ela foi proposta em junho do ano passado, já dentro do contexto da pandemia e já em cima de uma crítica que o chargista fez à gestão ou à falta de gestão do governo federal face à pandemia, já acusando aí de uma política, né, de acordo com a charge, de extermínio. E é ridículo que a gente esteja falando que uma pessoa é processada por fazer uma charge. Em que medida que uma charge abala as estruturas da República, as estruturas do Estado, não é? Essa DPF ela está com a ministra Carmen Lúcia, houve um parecer contrário da Procuradoria-Geral da República, não com relação ao mérito, mas com relação ao mecanismo processual que foi utilizado, que não deveria ter sido a DPF, e desde dezembro isso está parado ali no STF. Mais recentemente, já no ano de 2021, foram propostas a DPF 797 pelo PTB e a 799 pelo PSB, ambas querendo que o STF declare ou no todo ou em parte não recepcionada a Lei de Segurança Nacional. E o grande argumento para essas DPFs é justamente essa avalanche de inquéritos que vem sendo feitos por pessoas que criticam o presidente e de repente são enquadradas na Lei de Segurança Nacional. No caso do PTB, ele alega que a Lei de Segurança Nacional foi integralmente não recepcionada. No caso do PSB, ele tem uma posição mais de entender que parte dela que não foi recepcionada, mas como eu disse, a parte que defende a democracia, as instituições democráticas, poderia passar por uma filtragem constitucional e ela continuar sendo aplicada. Ambas ações são de relatoria do ministro Gilmar Mendes, elas ainda estão bem no início da sua tramitação. No entanto, o ministro Gilmar Mendes, ele se valendo do artigo 12 da Lei 9868, requereu que estas ações tivessem uma tramitação mais rápida e que a apreciação, na verdade, da liminar já fosse a apreciação de mérito. Nós estamos ali na fase de recebimento das informações que devem ser prestadas pelos órgãos respectivos e logo na sequência o STF, assim que o ministro Gilmar Mendes terminar o relatório, deve colocá-las em julgamento e já não é sem hora, já não é sem tempo do STF definitivamente, já que o Congresso se mostra incapaz de aprovar os mais de 20 projetos de lei que visam atualizar a Lei de Segurança Nacional, que o STF diga que esta lei, pelo menos em boa parte dela, não foi recepcionada pela Constituição. Vale anotar que o que existe aí é um uso político da Polícia Federal que poderia estar atuando contra o tráfico internacional de drogas, contra o crime organizado, contra questões relativas à fronteira, do contrabando, descaminho, e está por aí prendendo pessoas, abrindo inquéritos porque alguém fez um cartaz, porque alguém fez uma faixa, porque alguém falou alguma coisa contra o presidente, né? Quando eu estava pesquisando sobre esses casos, eu joguei no Google, né, essas expressões pessoa presa por criticar,
E antes de eu completar, apareceram várias sugestões do Google referentes a pessoas que foram presas em Hong Kong, na Coreia do Norte, na Venezuela, enfim, certamente, dificilmente algo referente a um país democrático. Para terminar, duas boas notícias. Além dessas ADPFs que existem no STF, a Defensoria Pública da União, junto com alguns advogados, inclusive o Pauliotti, um conhecido e amigo meu, fizeram um habeas corpus, existe um habeas corpus que foi impetrado lá no STF para que o STF impeça novas prisões de pessoas, ou abertura de inquérito que seja, de novos inquéritos de pessoas por fazerem críticas ao governo. Não é? É incrível que a gente tenha que bater no STF para o STF garantir liberdade de expressão, liberdade de imprensa, para que as pessoas possam eventualmente criticar o presidente. Ninguém está falando que não seria crime propor, né, o fechamento do Congresso, o fechamento do STF, ou mesmo o fechamento da Presidência da República. Mas fazer críticas à gestão ou elogios à gestão da pandemia, isso é algo que está dentro da liberdade de expressão. Interessante também saber, para a gente terminar, que o próprio Felipe Neto, se juntando aí a pelo menos 3 grandes escritórios de advocacia, lançaram uma campanha chamada Cala a Boca Já Morreu, a hashtag aí Cala a Boca Já Morreu, e que visa a que pessoas que venham a sofrer inquéritos ou prisões ou qualquer coisa por fazerem manifestações contra o presidente da República e sejam enquadradas nessa malfadada e arcaica Lei de Segurança Nacional, sejam devidamente representados por esses escritórios. Vale a pena conhecer, tem um site que se chama justamente calabocajamorreu.com.br, vale a pena conhecer para poder a gente pôr fim a esse entulho autoritário. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que até na próxima terça-feira a gente já tenha acabado de discutir isso, que é uma grande cortina de fumaça, enquanto nós estamos batendo recordes de mortes diárias no Brasil, numa ascendente, sem qualquer previsão de decréscimo, e o presidente da República hoje, inclusive, propôs uma ADI para tentar acabar com os decretos de restrição de isolamento dos governadores, outra grande cortina de fumaça para não ter que lidar com o desastre que é a gestão dessa doença no Brasil. Enfim, espero que na terça-feira a gente já esteja novamente discutindo os rumos ou desrumos e as coisas malucas, absurdas e estapafúrdias que acontecem nessa birosca que a gente insiste em chamar de país. Obrigado a todas e todos pelos comentários. E aí, semana que vem estamos de volta. Fiquem em casa, não acreditem em tratamento precoce. O único tratamento precoce que a gente tem, por enquanto, é ficar em casa, já que vacinas, provavelmente só seremos vacinados em 2050. Tchau.